aí com o PDV legal na parte de autoatendimento e KDS, né? Então, seguindo aí o que a gente conversou na semana passada, vou até fazer uma rápida retrospectiva aqui do que a gente viu semana passada, e aí a gente já entra já nos objetivos de hoje. Semana passada a gente viu aqui as principais funcionalidades do autoatendimento, né, as etapas do processo de implantação, que eu tentei demonstrar para vocês o quanto é simples ali a implantação, os equipamentos mínimos, né, necessários ali para um teste, para uma demonstração, ou seja, você não precisa ter um autoatendimento aí para demonstrar o produto para o seu cliente, né? Um tablet ali resolve, ou no próprio POS do cliente mesmo, lá, o POS que ele usa lá no Android, você consegue instalar o autoatendimento ali e demonstrar para ele ali as funcionalidades ali. E se tiver um token, dá para demonstrar no token. Com impressorinha Bluetooth ali, junto com o tablet, você já vai conseguir fazer a demonstração de venda com impressão e tudo já, né? Na demonstração, a única coisa que não daria para demonstrar ali é o teste, mas você consegue fazer o pagamento em dinheiro, finalizar uma venda numa boa. Na semana passada, a gente também criou uma loja do zero, em poucos minutos, tá? O vídeo está até gravado, acho que em menos de 10 minutos, 15 minutos ali, a gente criou uma loja e configurou e já fez uma primeira venda, né? Então, a gente fez ali o passo a passo, né? Ali no módulo OEM do PDV, você vai lá, seleciona quais os terminais que você quer criar, se é um autoatendimento, se é KDS, ou se é 2 autoatendimentos, enfim. Entra no módulo administrativo, sincroniza cardápio, faz alguns ajustes ali em grupos, produtos e formas de pagamento, que às vezes vem sem imagem, então você já pode usar ali a nossa galeria de imagem para colocar as imagens nos produtos que estão faltando. Às vezes vem produto a mais que tem no PDV, mas não necessariamente vai exibir no autoatendimento. Você vai lá e configura os produtos que vão ser visíveis ou não. E aí, com isso, já consegue fazer uma primeira venda usando a forma de pagamento dinheiro, porque não requer ali a configuração do teste, né? Então, isso é o que a gente viu semana passada. O objetivo para hoje é a gente fazer aqui na prática mesmo, aqui, passar por todas as funções do menu ali do módulo autoatendimento, e ali eu vou dar algumas dicas, dicas mesmo de como melhorar a experiência, como organizar melhor ali o autoatendimento, como deixar a experiência do usuário melhor, né, para quem vai usar o produto. Às vezes tem cliente que tem muito produto, então tem formas de organizar os grupos. A gente vai falar sobre o cardápio, que eu posso ter cardápio por dia da semana, por horário, então dá para ter uma experiência bem bacana ali, tá? Então, tá aqui tudo que a gente vai ver hoje aqui, né? Vou passar pelo dashboard, vou falar de algumas novidades que tem aí, já que eu lancei essa semana. Vamos falar de grupos, produtos, imagens, configuração de cardápio, estoque, modificadores, enfim, configuração de cores. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu... Bom, aqui eu estou na minha loja de teste. Então, aqui eu posso fazer a bagunça que eu quiser. E aí, uma das primeiras coisas que eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou começar pela ordem do menu aqui, é o dashboard, né? Esse dashboard aqui, ele mostra ali as vendas, quantidade de vendas, valores de vendas por dia, porque é tudo dados de teste, né? Deixa eu tentar pegar um período um pouquinho maior aqui para ver se traz mais Ô, informação. Victor Peter, bom dia. Eu estou vendo a tua câmera, tu tá transmitindo? Eu não sei se mais alguém está vendo, é o erro meu. Também não estou vendo não, Peter. Gente. Também não, bom dia. Obrigado por avisar, gente. Não. É igual aquela roupa bonita do rei, nós todos somos bobo e todo mundo parado. Tudo que eu falei agora há pouco estava mostrando aqui no PowerPoint, inclusive, até para ajudar, né? Eu falei as principais funcionalidades, as etapas do processo aqui, os equipamentos mínimos, tal. Tudo que eu comentei estava aqui no PowerPoint, e esse PowerPoint depois também vai lá para a escola, tá? E aqui é o que a gente vai ver hoje aqui. Deixa eu voltar para
Obrigado por avisar, senão eu ia começar a mostrar a tela aqui. A ideia aqui é que eu estou na minha loja de teste, né? Eu falei, eu gostaria de passar cada um desses itens no menu aqui, dar algumas dicas de algumas coisas e comentar algumas novidades, né? Aqui na parte de dashboard tem a parte de quantidade de vendas, né? Vendas totais, tem as vendas por horário, né? Tem aqui a parte de produtos, quais são os produtos mais vendidos. Tem a parte de local, né? Onde se o cara pediu o pedido que é para comer no local ou para levar. A parte dos pagamentos, né? Aqui, no meu caso, como na maioria dos meus testes aqui, eu faço tudo aqui no dinheiro. Então, ele mostra que o dinheiro foi no crédito, e esses aqui são justamente os caras que foram cancelados ali, né? Então, ele acaba mostrando ali também a quantidade de vendas, que é o que aparece aqui em cima, né? Então, tem as vendas que foram realmente concluídas, e aqui são as vendas que foram abandonadas ali no meio do caminho, né? Isso aqui a gente consegue gerar um PDF, né, de todos esses gráficos aqui, e isso aqui é uma coisa que eu implementei essa semana. Ainda vamos dizer, é uma versão para a gente testar, mas é análise de venda com inteligência artificial, tá? Eu pego todos os dados da venda, jogo para a IA, e ela me devolve um relatório. Aqui ele não vai ser muito eficiente, porque é dados de teste, mas se a gente pegar de um cliente que já tem aí uma consistência de dados, tem informações bem interessantes aqui, tá? E aqui ele faz toda uma... Opa, Victor, deu uma travada aqui pra gente. Travou. Acho que de repente, se fechar a câmera, talvez dê uma melhorada. Deixa eu fechar a câmera aqui. Voltou aí? Boa, Como é que agora tá? tá melhor. Tá. Bom, então, o que eu estava comentando é que a última funcionalidade que eu implementei aqui é a parte de análise de vendas por inteligência artificial. Eu pego todos os dados de venda aqui, que tem aqui no dashboard, jogo para a IA. Aqui os dados estão meio xoxos, porque é dado de teste, enfim, então... Mas se a gente pegar uma loja mesmo que tem ali uma consistência de dados, vem informações bem interessantes aqui, tá? Ele fala, dá sugestões, ele verifica que você está vendendo mais bebidas, ele fala, existe uma tendência de venda de bebidas, sugira acompanhamentos, enfim, então vem bastante insights legal, tá? Eu uso a IA do Google aqui, que é o Gemini, para fazer essas projeções. Então, fica nessa opção, e depois a gente tem também o PDF aqui, que gera já um relatório de tudo que aconteceu aqui, né? Ele consolida num PDF toda a parte do... Esse cara aqui, ele gera relatório de vendas, posta o período que foi, traz aqueles dados ali, traz ali bem detalhadinho ali como estão as vendas, os produtos mais vendidos, a distribuição por local de consumo, formas de pagamento, a parte por horário, e também já traz a análise que foi feita pela IA aqui, tá? Então, vira um relatório bem bacana. Pode falar. Bom dia, tudo bem? Só tirar uma... Eu estou com um cliente e me perguntou uma coisa ontem, esse autoatendimento, assim, nesse formato que você está apresentando. Ele tem um self-service, ele queria botar peso. Tem essa opção ou o sistema não consegue identificar fracionado? Não, peso ainda não temos essa opção, tá? A parte de colocar com balança, coisas desse tipo, né? Show de bola, tá bom, obrigado. Então, esse aqui é o dashboard, passar rapidamente por ele aqui, mostra as informações ali relacionadas à venda. Tem essa parte que é um aplicativo de venda também, que ele faz uma comparação aqui como no dia. Então, por exemplo, se eu entrar no dia de hoje, ele vai comparar com a sexta-feira da semana passada, né? Então, é legal que dá para ter usar como projeção. Minha loja teste aqui não fica muito bacana, mas em produção isso aqui é bem interessante. Posso comparar o dia, posso comparar a semana, tá? Então,
Aqui ele vai mostrar como que foi essa semana e como foi semana passada e o mês também, tá? Mas isso aqui ajuda a ter uma ideia de putz, quanto eu vou vender hoje, né? Quanto eu vendi na semana passada, fazer esse tipo de comparação. Como é o grupo de produtos, tá? Quando a gente importa, quando a gente faz assim, o sincronismo de cardápio, os grupos de produtos já vêm aqui da forma como eles estão lá no PDV. E aí aqui que você consegue configurar como ele vai aparecer lá no autoatendimento, né? Então, aqui no caso, eu tenho esses grupos aqui, né? Aqui eu posso pôr a ordem que ele vai aparecer lá na barra lateral do autoatendimento. E nós estamos falando desse cara aqui, né? Então, essa aqui é a ordem desses produtos, eu consigo organizar por aqui. E aqui tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que às vezes ajuda bastante, tá? A parte de a imagem, quando não vem no PDV, você pode vir aqui, editar, pode selecionar da nossa base ali, ou subir uma imagem aqui para o nosso repositório e colocar aqui. Uma coisa que eu vi que quase ninguém usa, mas é interessante, por exemplo, a gente pode ter subprodutos, né? Eu posso ter aqui no meu... um cliente que tem muita bebida, por exemplo. Né? Então, quando eu entro aqui em bebida, aqui está tudo misturado as bebidas deles aqui, né? Tem o suco, tem o refrigerante, tem o suco de caixinha. A gente pode criar um subgrupo. Isso aqui ajuda bastante, que a gente chama de segundo nível aqui, tá? Eu posso vir aqui criar um novo grupo. Eu falo, esse aqui vai ser sucos. Deve ser suco natural, enfim, vou pôr uma ordem aqui. E aí eu falo que ele é um segundo nível e falo que ele pertence a bebidas. Tá? Eu venho aqui pegar uma imagem aqui. Estou aqui, suco. Uma imagem bacana de suco aqui. Tá? Aqui. Beleza. E aí eu criei um grupo sucos, que tem um grupo superior que é bebidas. E aqui no produto, posso vir aqui no produto e pegar um suco. Por exemplo, todos esses grupos aqui, ó, esses produtos, eles estão dentro desses grupos aqui, bebidas. Então, vou pegar o suco de uva e vou falar que ele vai aparecer não em bebidas, mas sim em sucos. Confirmo. Aqui no meu autoatendimento, se eu entrar aqui, quando eu entrar em bebidas, ele vai ter agora sucos aqui. E ali dentro vai estar meu suco de uva. Tá? Então, eu poderia ter aqui um grupo bebidas, e dentro de bebidas eu poderia separar em sucos, refrigerantes, cervejas, enfim, poderia criar, e aí isso aí ficaria de uma forma mais organizada aqui, até para o cliente, quando ele vai selecionar, ele não precisa ficar rolando um monte de coisa para procurar ali, ele já vai especificar bebidas, suco, bebidas, refrigerante, bebidas, cervejas, enfim. Ou você tem a possibilidade também de colocar também criar como grupo principal aqui, né? Você pode ter aqui refrigerantes, pode ter cervejas, tal. Mas é só uma dica aí da parte de grupos que eu queria comentar com vocês. Beleza? Pular para produtos agora. Produtos também, como a gente falou, vem já do PDV, ele já importa tudo ali que está lá no PDV, se tiver imagem, já vem as imagens, ele já vem associado ao grupo que está lá no PDV, e a única coisa é que às vezes vem muito produto que não faz sentido aparecer no autoatendimento, você tem a possibilidade de vir aqui e marcar ele como não visível. Por exemplo, o KitKat aqui está como não visível. Esse cara não aparece lá no autoatendimento. O que mais que a gente tem de interesse? Opa, pode falar, Pedro. O produto que está deletado, marcado como apagado lá, ou que está pausado, ele vai descer também? Lá no PDV, lá no cloud, no banco de dados original. Então, eu acho que não. Tá? Eu acho que tem uma flag, se eu não me engano, quando eu puxo de lá, ele pega os ativos, se eu não me engano. Tá. E uma vez baixado, eu só tiro ele deixando invisível. Não apaga mais. Aqui no autoatendimento?
Eu queria saber Pode se, por apagar, exemplo, pode. por exemplo, o também KitKat, vale a regra do deletar. Tá. o KitKat Mas se ele mesmo estiver aqui, ativo lá, ele vai baixando. O que ele manda é o baixa de flag novo. ativo Isso, ele sempre sempre lá. volta. Tá bom. Ele Então, sempre volta. Tá. Isso. Entendi. Né? O que manda é sempre Valeu. o PDV, né? Tanto para, por exemplo, o próprio valor, o nome que você coloca aqui, a imagem, vai puxar sempre do PDV. E aqui, Sim. Então, estando ativo no banco lá, é a regra de validação. Valeu. Isso. Então, aqui na parte de produto, já que eu já abri esse cara aqui, o produto não tem muito o que mudar, vem o código lá do PDV, o nome, a ordem. Aqui, no caso, se vocês quiserem mudar a ordem de exibição dele aqui no autoatendimento, tem alguns produtos que eu quero que ele apareça primeiro ali, são os produtos que são mais vendidos, enfim, o que você quer destacar, você tem essa possibilidade de ordem. Ordem 1, 2, 3, enfim, ele vai ordenar por isso aqui. A parte de imagem, ele traz imagem lá do PDV, mas você pode trocar a imagem se quiser, pegar alguma do nosso banco aqui também. A única coisa é que quando sincronizar o cardápio de novo, você tem uma opção para marcar lá para não sincronizar a imagem, porque senão ele vai sobrepor a imagem lá do... Ele vai pegar a imagem que está no PDV e vai sobrepor a essa, tá? Agora, se você manter sempre a do PDV como a imagem oficial, beleza, não tem problema nenhum e vai sempre usar do PDV. A parte de grupos, né? O grupo que esse produto pertence, se ele está visível ou não. Então, se ele tiver aqui marcado como aqui, ele não está visível, tem que ligar ele aqui. E aqui, se eu quero controlar estoque do produto, que aí eu já posso pôr aqui qual que é o estoque inicial dele, e aqui a parte de combo. E depois eu vou falar mais disso, porque a parte de combo é um pouquinho mais chata, mais complicada, vamos dizer assim. Opa, fala, Rosa. Nessa parte do estoque, tem como colocar mínimo para desativar automático? Para desativar... Então, o estoque, na verdade, ele vai desativar automático quando chega... se você colocar aqui, por exemplo, 5, conforme você for vendendo aqui no autoatendimento, ele vai baixando esse número. Quando chega a 0, ele desabilita. Perfeito. Valeu. Tá? É assim. E a gente vai fazer futuramente, eu estou conversando com o Garbellini aí, a integrar, inclusive, com o PDV. Tá? Hoje, é uma gestão mais específica do autoatendimento, essa parte do estoque aqui. Mas a gente vai integrar com o do PDV, e aí, tipo assim, se o produto for vendido no autoatendimento, ele vai baixar aqui. Se for vendido lá no PDV, ele vai baixar aqui também, então vai estar sincronizado os dois. Hoje é mais no autoatendimento para evitar aquele constrangimento ali, né? Sei lá, cafeteria, o cara bota lá 20 croissant e 20 coxinha, e ele não vai pôr mais durante o dia, ele só vai vender aquilo até acabar, ele não vai repor. Então, para evitar, o cara chega lá, vou comprar um croissant, na hora que ele pega, vai tirar no balcão, o croissant acabou, né? Muito chato. Então, a gente fez isso justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, a parte de produto é isso, tem o estoque, tem uma funcionalidade nova, que entrou, acho que tem umas 2 semanas aí, e aqui tem a parte de complementos dos produtos, né? Então, aqui é onde eu posso adicionar complementos. Deixa eu pegar um produto, vou adicionar um complemento qualquer aqui no KitKat. Eu venho aqui adicionar complemento, e aí eu posso pegar, vamos ver um aqui, pequeno, médio, grande. Esse aqui tem um pouco de sentido. Marco aqui, ele vai adicionar agora no KitKat também um complemento, que é o tamanho, né? Por padrão, ele é o pequeno, e aí você pode mudar para o grande ou para o médio, e aí ele já faz o upsize, né? Ele já muda ali o preço do produto. Então, você tem o KitKat que custa R$ 4,50, se ele mudar... Então, isso vale para suco, por exemplo, o suco de laranja, daí você pode pôr lá o padrão, né, no valor que ele está ali, é o copo de 300 ml. Daí você pode criar complementos para fazer upsize, né, aumentar o ticket médio. Então, tem algumas coisas aqui que são bem interessantes e dá para fazer muita coisa com essa parte dos complementos, tá? A gente vai ver bastante coisa aqui. Eu vou até entrar aqui no produto, em alguns produtos que tem aqui, por exemplo, eu vou pegar o bife a cavalo, então você tem a opção de marcar aqui, se ele quer ao ponto, bem passado, mal passado, né? Vamos pegar um sanduíche aqui, um x-salada. Aqui eu posso mudar, né? Eu posso, incremente seu lanche, aqui eu tenho opções, e aqui, cada grupo desse aqui é o que a gente chama de grupo de modificadores, né? E aí você tem os tipos de visualização lá. Então, você tem essa visualização que é de quantidade, que é justamente, no caso, por exemplo, x-salada. Eu posso colocar até 3 coisas aqui, eu parametrizei lá, né? Então, o cara fala, eu quero com catupiry e com bacon. Então, ele já
aumenta o valor do produto aqui, e quando você adicionar isso, aqui, outra coisa que eu comentei sobre o sizing, né? O padrão do X-salada, ele não tem nenhum acompanhamento, mas eu posso já ofertar aqui, né, a fritas pequena ou a média, eu poderia até ofertar um combo, né? Eu falo, ó, esse aqui é o X-salada, é o padrão, e aqui embaixo você poderia ter aqui, ó, combo, batata média mais refri, combo batata grande mais refri, você poderia criar um próprio combo aqui dentro, tá? E essa não é a funcionalidade de combo, mas você já consegue fazer isso aqui também. O combo funciona um pouco diferente, depois eu falo dele. E aí, quando eu adiciono, ele vai para lá, e aí ele já marca, inclusive, aqui, né, o X-salada especial com todos os modificadores. Para quem usa KDS, o KDS já recebe isso bonitinho lá, tá? Então já tem lá o X-salada, o que ele tem que fazer a mais, no caso aqui, catupiry, fritas. E no caso da impressão também sai isso. A impressão lá na cozinha já sai certinho ali, tá? Então, essa parte de modificadores tem muita coisa que dá para fazer aqui. Por exemplo, no caso, pegar uma H2O. H2O você pode já marcar aqui, ó, selecione se você quer com gelo, com limão, com rodela, né, tamanho. Imagina que tivesse uma H2O pequena, grande, enfim. E aí... Então, dá para mudar, dá para você quer suco com açúcar, com adoçante, dá para criar do jeito que vocês quiserem, com incremento de preço, sem incremento de preço, coisas que é obrigatório o cara selecionar, né? Você pode falar, ó, o cara tem que selecionar o molho que vai no lanche dele, é obrigatório. Então, você tem um componente para isso. Ou coisas que são opcionais, sei lá, o açaí, né? Você tem um açaí que o cara pode escolher até 5 itens que ele quer pôr no açaí dele. Você pode deixar aquilo ali opcional. E tem coisas que você pode falar, isso aqui é obrigatório escolher. Sei lá, o tamanho do açaí é obrigatório você escolher. Você quer pequeno, médio ou grande. E aí, os complementos do açaí, opcional. Enfim, aqui dá para fazer coisa para caramba aqui só com esses modificadores e complementos, né? Cardápio. Esse aqui também é uma funcionalidade nova, acho que entrou semana passada, né? Eu não tenho nenhum cardápio aqui, então, quando eu não tenho nenhum cardápio, que é o padrão, ele traz todos os grupos que eu tenho cadastrados lá e os produtos, beleza? Então, eu tenho todos os grupos que eu tenho aqui, vão aparecer lá no meu autoatendimento. Mas vamos falar, puxa, eu quero fazer um cardápio diferenciado, né? Eu quero vir aqui e falar, puxa, eu tenho um cardápio, que é o meu cardápio padrão, vou criar aqui, e que ele é de segunda a sexta, né? E ele funciona, né, 24 horas aqui. E aí esse cardápio é que traz esses produtos aqui, sei lá, bebidas e lácteos. Cadastrei esse cardápio, agora, quando eu entrar no meu autoatendimento, quando eu entrar aqui no meu autoatendimento, ele só vai trazer os produtos, o cardápio que está programado. Ou seja, hoje é uma sexta-feira, estou no horário dentro da meia-noite às 23, agora eu não tenho mais os 9 grupos aqui. Eu tenho só esses 4. Os 8 grupos que eu tinha antes, agora eu tenho só 4. Tá? Então, oi, pode falar. Ele tem aquela opção de dar por exemplo, eu estou comprando uma refeição, aí eu compro a refeição, daqui a pouco ele faz alguma pergunta voltada, você quer um refrigerante, quer uma sobremesa na sequência, ou ele não tem essa função de ir perguntando se eu quero mais alguma coisa? Não tem. O que você pode fazer, coisas que você pode oferecer a mais, você pode colocar lá como modificador. Né? Então, se o cara está comprando lá um prato lá, ou um lanche, você pode pôr ali embaixo mesmo, como modificador, você pode já pôr ali, você pode pedir também uma sobremesa, você pode adicionar coisas como modificadores. Mas ele não tem opção. Mas a parte de sugestão, não. Isso é sugestão de produto, né? Isso aí tem toda uma regra que geralmente se fala, quando o cliente tiver tal produto no carrinho, ou tal produto mais tal produto, por exemplo, se ele tiver lanche e sobremesa, você oferece um refrigerante. Se ele tiver
o lanche, o refrigerante, você oferece uma sobremesa. Isso ainda não tem, tá? Mas é um É o negócio que, que já tá- é o que eu tenho visto muito na rua aí, com essa função aí me chamou atenção. Sim. É que o pessoal às vezes não usa nem o básico, mas porque isso aí gera uma demanda muito complexa no cadastro, né? Você tem que fazer um cadastro bem feito, senão você vai ofertar coisa que só vai incomodar o cliente, né? É uma parte de tem que ter até um CRM por trás aí para fazer um negócio bem bacana. Mas isso sim, a gente já está no nosso roadmap fazer isso. Mas é o que eu falei, tem que fazer um negócio bem feito, né? Você fala, não adianta só você ofertar por ofertar, que você só aumenta o clique do cliente ali, né? Você tem que ofertar putz, o que tem no carrinho, fazer uma inteligência em cima daquilo e ofertar bem direcionado. Então, opa, fala, Peter. Não, é que tem que medir. Eu estou entusiasmado com autoatendimento e vejo que é uma tendência, tá? E não é esse tópico, mas o porquê do autoatendimento, de velocidade, e de tirar um funcionário, etc, etc. Mas quanto mais, como tu disse, quanto menos clique o cara efetuar a venda, é o que o mercado quer hoje. Já se vê que, por exemplo, o McDonald's, o cara não quer que o cara vá. Tem os totens e o cara diz, vamos para o caixa. É só para o dinheiro, para o especial ali. O cara tem que usar o autoatendimento e tem fila hoje no autoatendimento, coisa que não tinha antes. Sim. Nós temos clientes aqui, tá, que usam aqui, clientes aí do PDV Legal, que, meu, a operação tá 100% com autoatendimento. Eles colocaram 2 totens e faz fila, tá? Eu acompanho a operação deles aqui, os caras, cara, eles têm algumas lojas ali, mas, por exemplo, no horário de pico, que é à noite, o horário deles, os caras fazem 2 vendas por minuto, né? Então, assim, os totens ali é a todo vapor, faz fila no totem, tá? E aí eles tiraram ali a parte ali de dinheiro. Ele recebe, crédito, débito e Pix, né? Então a pessoa já pega o ticketzinho, vai lá no balcão e retira o produto, né? Então, assim, a venda está bem ágil, está bem legal. E a gente tá aqui, tá? Bom, aqui, então, aqui é a parte do cardápio, voltando aqui, como eu falei, eu posso criar o cardápio de segunda a sexta, e aí eu posso vir aqui agora, criar o cardápio do final de semana. E aí eu falo que sábado e domingo eu vou ter também, eu não tenho mais o prato do dia, isso só tem de segunda a sexta, mas eu tenho esses outros caras aqui, beleza? Põe o horário também, que pode ser o dia todo. Né? Então eu já tenho agora o meu cardápio para o dia da semana e para o final de semana. Posso ter cardápios por horário, tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, de quarta-feira, no horário do almoço, eu crio lá um grupo, eu venho aqui, crio um grupo aqui de produto, posso criar grupo agora aqui à vontade, tá? Porque agora ele só vai, quando você cria cardápio, ele passa a exibir só os grupos do cardápio. Então, você pode criar um monte de grupo aqui. Eu posso criar um grupo aqui chamado Almoço de Quarta-feira. E aí põe os produtos específicos para o almoço de quarta-feira, e aqui no cardápio eu crio aqui um cardápio almoço de quarta-feira, e ponho os grupos, e aí eu ponho aquele grupo também lá do almoço de quarta-feira. Então, eu posso ter pratos específicos, e por horário, tá? Eu posso vir aqui e falar, almoço de quarta-feira, das 11 às 2, vai entrar um cardápio diferente. Posso ter o cardápio do happy hour, então, sei lá, crio um cardápio aqui também, de segunda a sexta, e coloco ali que vai aparecer um grupo a mais ali, que é o do happy hour. Pode falar, Vladimir. Bom dia, Victor, tudo bem? Tudo bom? Victor, eu estou reparando aqui nessa nova apresentação aqui, porque logo no começo, quando a gente fez a parceria com vocês, tinha muito termo em inglês, né? Os meus clientes estavam questionando demais isso. Isso. Falava, coloca no Google Tradutor. Tava, assim, é a parte assim que eu acho ruim aqui, o resto é tudo 1000%. Eu estou observando aqui que embaixo está em inglês e em cima está em português. Ele já está usando a tradução do que significa essas palavras aqui embaixo, é isso? Não, aqui contens, esse cara aqui eu não consigo traduzir, porque isso aqui é um componente, na verdade, assim, todos os pontos que tinha aqui antes, eu lembro, acho que foi você que tinha comentado com isso anteriormente, né? Por exemplo, quando eu venho aqui em grupo de modificadores, antigamente aqui, ó, a exibição aqui eu colocava cheque, radio... Exatamente, era muito complicado. E agora eu estou trazendo a imagem que é justamente para mostrar como que vai ficar na tela, tá? Então, por exemplo, escolha o ponto da carne. Antes estava escrito aqui, ó, radio.
e radio é esse tipo de botão aqui, né? Por exemplo, esse aqui é escrito check. Então, isso aqui eu já mudei, tentei tirar tudo que tinha de termo técnico, mas, por exemplo, neste caso aqui, isso aqui é do componente, esse componente é americano, esse componente faz esse grid, né? E aí isso aqui eu não consigo traduzir, infelizmente. Eu consigo traduzir o que é texto. Mas, apesar que a única palavra em inglês aqui é essa, como tem, né? Não, isso não vai para o usuário final, isso é para vocês, é interno, então eu também não vejo problema nisso, né? Não, tranquilo, porque a gente usa uma outra plataforma, que é o PDV Legal Fest, e lá, o que acontece? No painel que o cliente visualiza lá para poder fazer, ele tem lá, porque lá também tem termos em inglês e em português. Quando o cliente não quer usar alguns termos em inglês, ele bota lá, traduzir, sim, aí ele bota tudo em português, entendeu? As palavras que estão em inglês, né? E aí eu pensei que aqui também poderia ser assim. O cliente pode manter algumas palavras em inglês, mas se ele botar lá para traduzir, ele traduz automaticamente. É tipo assim, uma parceria junto com o Google, entendeu? É mais sobre isso. Aqui a única palavra em inglês agora é essa aqui. Só essas, né? Só essa. É justamente o filme. Ô, Vlad, esse dashboard tá impecável, cara. Alivia aí, cara. Deixa eu seguir a reunião. Então, e essa eu já falo que não tem como mexer. Na verdade, o Vlad já tinha me falado antes, que antes tinha algumas coisas que estavam em inglês mesmo, que eu estava, principalmente, lembro que era aqui no grupo de codificadores, e aqui eu colocava o nome do componente, então era radio, check, button. Então, eu entendi na época, eu falei, realmente, eu vou pôr, inclusive, eu vou fazer melhor, não vou nem traduzir, eu já vou pôr a imagem que é para o cara poder ver como que é o que vai ficar na tela, né? Então, isso aqui foi uma novidade que entrou também, acho que tem uma semana ou duas aí, que foi mostrar a imagem de como que vai ficar lá na tela, tá? Não, eu tô vendo que tinha algumas pessoas que estavam usando alguns componentes, até meio, vamos dizer assim, de forma errada. Funciona. Por exemplo, se você tem um componente aqui, você tem esse cara aqui, ó, selecione um acompanhamento. Você só vai poder selecionar uma opção, ou é fritas grande, ou médio, ou pequeno. Então, você usa esse componente aqui. Se você usar esse cara aqui, o check, ele vai funcionar. Só que você coloca lá que permite no máximo 1, ele vai deixar você selecionar 1. Mas a experiência do cliente não é tão legal. Por quê? Se ele clicar no pequeno, ele vai marcar o checkzinho aqui, pequeno. Se você tentar mudar para o grande, ele não vai deixar. Ele vai fazer você desmarcar esse e marcar outro. Tá? Então, existe um porquê desses componentes serem assim, né? Esse aqui, o check, quando é múltipla escolha, você pode permitir o cara selecionar uma ou mais, mas se for uma, é melhor que use esse aqui, porque ele é mais inteligente ali, para o usuário fica mais fácil. Não, tranquilo. Victor, muito obrigado pela explicação, viu? E, Peter, eu tenho todo o direito de fazer qualquer questionamento, entendeu? É um direito que eu tenho aqui, tá bom? E muito obrigado. Bom, beleza, valeu, gente. Vamos lá, eu vou seguir aqui. Bom, então o cardápio, finalizando ele aqui, você pode criar do jeito que você quiser. É aquele negócio, cuidado para não virar bagunça, porque se você deixar intervalos aqui, ele pode não aparecer nada lá no autoatendimento, vai se perder. Então, sugiro sempre que crie um cardápio padrão, que vai da meia-noite às 23h59, porque se depois outras coisas que vocês forem criando aqui, ficou um buraco, né? Igual eu fiz aqui, por exemplo, eu criei esse cardápio. Se eu não criar esse aqui, ia chegar no final de semana, não ia aparecer nada lá, porque eu só marquei esse aqui. Então, crie um cardápio padrão que funciona de segunda a segunda, da meia-noite às 23, que é o cardápio padrão. E aí, as variações vocês vão criando depois, e aí o autoatendimento ele vai pegar sempre ali, seguindo a ordem que está aqui. Então, por exemplo, você criou um cardápio de quarta-feira, no horário do almoço, ele vai achar esse cara primeiro, vai trazer esse. Se ele não achou esse, ele vai trazer o padrão. Beleza? Vamos lá. Então, o cardápio é isso. Permite fazer bastante coisa aqui para deixar a tela do autoatendimento bem personalizada lá. A parte de estoque, né? Então, aquilo que eu comentei. Lá, quando eu marco um produto que eu quero controlar o estoque dele, ele vai aparecer nessa lista, tá? Ele não vai listar todos os produtos aqui. Por padrão, quando você entrar aqui, vai estar vazia essa tela. Então, você tem que ir lá no produto e falar, ó, esse produto eu quero controlar estoque. E a partir daí, ele vai listar aqui para que você faça a gestão daqui, tá? Então, essa tela, ela vem só para simplificar o ajuste do estoque. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei lá da cafeteria, que vai ter lá 2, 3, 4 produtos que ele não vai repor o estoque durante o dia. Então, é só aqueles produtos que ele vai colocar aqui, ele vai começar o dia, ele chega aqui bem rapidão, ajusta o estoque dele ali,
e salva, e pronto, já está valendo aquilo lá para o autoatendimento, beleza? Então, a ideia não é trabalhar com todos os produtos, porque não faz muito sentido, dá mais trabalho do que solução, né? Então, o estoque ele é bem simples nesse sentido. Você habilita o produto para controlar estoque, ele passa a aparecer nessa lista, coloca aqui os estoques ali para iniciar a operação, beleza? Vamos seguir aqui. Bom, daí aqui é já onde eu tinha falado de grupo de modificadores e os modificadores, né? Então, agora, o grupo de modificadores ficou mais intuitivo aqui, principalmente isso aqui. Aqui no grupo de modificadores eu já consigo ver todos os grupos que eu tenho, né? Quando eu já cadastrei. Os modificadores, ele é bem simples, na verdade, ele é só o que é gelo, é limão espremido, é queijo, é tudo que vai aparecer ali. Se ele tem incremento de preço, você vai colocar o valor aqui. Então, toda vez que o cara seleciona um modificador e ele tem incremento de preço, ele aparece aqui. Se é um modificador que não tem incremento de preço, só deixar zerado. Ó, limão em rodelas, gelo, limão em rodelas, limão espremido. Não tem incremento de preço. Isso aí é mais para... tem restaurante que cobra, né? Esse incremento aí, quando você pede limão em rodelas, essas coisas. Mas aqui, no caso, eu coloquei que não. E... você cria o que é que você quer que aparece lá, e depois você vem aqui e cria o agrupador, né? O agrupador é legal colocar o nome aqui, que é o nome que vai aparecer lá no autoatendimento, que seja intuitivo para o cliente, né? Então, por exemplo, escolha o ponto da carne. Então, lá no meu bife a cavalo, eu tenho esse cara aqui, vai aparecer lá, escolha o ponto da carne, ao ponto, bem passado, mal passado. No caso do suco, né? Eu coloquei aqui, ó, como deseja adoçar? Com açúcar, sem açúcar, com adoçante. Aqui o caso do lanche, né? Selecione o acompanhamento, né? Sem acompanhamento, fritas, grande, pequena, o incremento do seu lanche. Então, cada um desses caras aqui, você pode pôr em um produto, você pode pôr vários. E uma coisa também que é legal falar, você cria por exemplo, se você criar esse grupo aqui, né? Como deseja adoçar. Você não precisa criar um grupo desse para cada produto. Eu já vi gente fazendo isso, tá? O cara tem lá 4 tipos de suco, né? Ele vai lá e cria um para cada tipo de suco aqui. Não precisa, você cria um só para todo mundo, né? Você cria como deseja adoçar e todos os seus sucos você vai lá e acrescenta esse mesmo grupo aqui, que é para ficar um negócio que é mais organizado. Você só vai criar um grupo diferente se precisar, sei lá, ter um negócio, um tratamento diferente, né? Por exemplo, no caso do lanche aqui, né? Incremente seu lanche. Catupiry, picles, bacon. Então, sei lá, para o x-salada isso vale. Para o x-bacon, por exemplo, fala, pô, x-bacon não faz sentido eu ter isso porque tem o bacon aqui. Então, você cria um grupo diferente para o x-bacon, né? Então, daí sim. Mas, se não, tentem usar o mesmo, né? A ideia de ter essa reutilização é o que deixa o negócio organizado, padronizado para o cliente, que aí o cliente vai entrar, qualquer lanche que ele entrar lá, vai aparecer sempre as mesmas opções ali, né? De como que ele pode modificar, né? Os refrigerantes, todos os refrigerantes, faz sentido colocar gelo e limão espremido, limão em rodela? Não, no Guaraná você não vai pôr gelo nem limão espremido, né? Então, você pode criar um outro grupo aqui específico para o Guaraná. Deixa eu falar, Pepe. Existe, ou já conseguiram medir isso, um flag preferido do food, do mercado? Eu não sei se você entendeu a pergunta, se é última seleção, já é selecionado, o que os grandes usam, existe isso medido? O que é mais aceito pela população? Olha, o que é mais aceito é o que é o mais simples, viu, Peter? Isso eu te falo do exemplo lá da Lynx, tá? Lá também tinha o cardápio, lá poderia ser bem personalizado, e aí o que eu percebi, às vezes a gente quer fazer tanta coisa, quer reinventar a roda, e o cliente se perde e acaba não comprando. O simples, o básico bem feito é melhor do que o complexo mal feito, né? Então, assim, lá eu via que tinha muito problema com isso, era muito complicado, era complicado até para configurar, tá? Por exemplo, o pessoal de canal lá, né, o pessoal de implantação, demorava 1 semana para implantar, para fazer uma configuração igual que eu fiz aqui, por exemplo. Isso aqui eu fiz em 15 minutos, tá? Todas essas configurações aqui.
Então, assim, lá era muito complicado. E aí, para o cliente, acaba ficando complicado também. A forma do cara selecionar, tinha coisas de navegação muito específicas lá que acabava atrapalhando. Mas falar o que o cliente usa mais é o que é mais fácil. Se tiver bem escrito aqui, ó, incremente seu prazo, selecione um acompanhamento. Tem gente que vai lá e bota aqui, acompanhamento. Beleza. Né? Entendeu? Quanto melhor você descrever o que vai para o cliente, porque o cliente está sozinho ali, né? Muitas vezes não é todo mundo que é um jovenzinho super esperto ali, às vezes tem pessoas mais de idade. Minha mãe tem uma limitação gigante para usar o autoatendimento, tinha, né? Daí eu testo muito com ela. Se ela consegue usar, porque tá quase bom já. Bom, aqui a parte de grupos e modificadores, então é isso. O modificador ele é o item em si, que você põe se ele tem valor, qual que é o preço dele ou não, né? Você pode esconder muito bem. Depois vincula eles aos grupos e os grupos vinculam aos produtos, tá? Montando essa estrutura de grupo bonitinha, arrumadinha aqui, cara, fica muito fácil, porque no produto você só vai entrar aqui no produto, vir aqui nos complementos, escolha o tamanho, adicionar mais um aqui, aquele que é, pronto, esse. Pronto, é isso aqui. Quando o cara entrar nesse produto lá, já vai falar para ele, escolher o tamanho e como que ele quer adoçar, e já era. Tá? Então, assim, é muito fácil fazer isso, deixar isso. Quando está organizado, fica muito fácil. Né? Então, grupos e modificadores é isso. Formas de pagamento. Isso caiu a sessão aqui. Formas de pagamento. Isso aqui já vem do PDV, tá? Então, quando você faz a sincronização do cardápio, já vem do PDV as formas de pagamento que estão cadastradas lá no PDV. Aqui é uma das primeiras coisas que vocês precisam configurar quando vocês sincronizam o cardápio, porque no PDV às vezes vem um monte de coisa. Já vi loja aqui e vem mais de 20 formas de pagamento aqui, e no autoatendimento faz sentido você ter no máximo 3 ou 4, né? Que é o débito, crédito, Pix e o voucher, né? É isso, nem dinheiro. Dinheiro a gente usa só para teste, tá? Dinheiro a gente usa para teste aqui, é a primeira forma de pagamento, quando a gente sincroniza, vamos testar, vamos, põe o dinheiro, já consegue fazer uma venda ali tranquilo, que vai funcionar, e você não precisa nem configurar o TEF ainda, tá? Então, isso aqui já vem do lado do PDV, é só questão de dar uma organizada aqui. Os terminais, né, aqui, na verdade, quando você já configura lá no OIM, né, que você fala, eu quero 2 autoatendimento e 2 KDS, é o que vai aparecer aqui, tá? Ele vem com uma descrição padrão, depois vocês podem alterar o nome, a descrição, sei lá, deixa autoatendimento do salão, autoatendimento do drive, autoatendimento, enfim. KDS é a mesma coisa. Agora eu tenho aqui, ó, KDS de bebidas, KDS de comidas e tenho KDS de conferência aqui na minha loja teste. Eu trabalho com 3 KDS aqui, né? O que tem mais aqui? Para funcionar, aqui é a parte de impressora, tá? Então, quando eu pego um autoatendimento, aqui vai ficar mais fácil. Então, eu tenho um autoatendimento aqui, eu tenho aqui um SK210 e eu tenho um tablet aqui que eu uso aqui. A impressora, por exemplo, no caso do SK210, é Virtual Print, Virtual BT Printer. Então, todo mundo que usa esse cara, e quem usa o K2 Mini lá, é Inner Print e tal, enfim. É isso que você precisa colocar aqui para ele passar e imprimir no autoatendimento, tá? No meu caso aqui, quando eu estou usando um tablet aqui, eu tenho uma impressorinha aqui de rede, né? Aqui também eu poderia pôr a minha impressorinha Bluetooth que eu tenho, né? Eu ponho qual que é a minha impressorinha aqui, eu consigo testar no meu tablet usando a impressorinha Bluetooth. O tamanho do papel da impressora, se é 80 ou se é 58. Aqui é parte do CITEF, tá? Então, aqui é o meu endereço CITEF local aqui. Geralmente, em produção, é um GERTEC, ponto alguma coisa, enfim, porta, não sei das quantas, tem em produção, é padrão para todo mundo. Então, quando você for já colocar colocar em produção, você só vai pôr aquela URL. Esse MAC address do PINPAD, vocês podem esquecer isso aqui, porque isso aqui é só se a gente estiver usando um PINPAD Bluetooth, tá? Antes, eu estava usando isso aqui para testar na parte do tablet, mas, enfim, hoje a gente vai usar o PINPAD ali com USB. Aqui a parte de se imprime modificadores ou não, então, no caso aqui, quando eu imprimo no autoatendimento aqui, se eu quero que saia o que o cliente modificou, né? Então, se o cara selecionar lá quando ele fez a compra dele lá e
escolheu lá o bife a cavalo. Se ele colocou lá um modificador bem passado, se tiver marcado isso aqui, quando ele imprimir aqui, ele vai imprimir também, tá? Na cozinha sempre imprime os detalhes, mas aqui você vai imprimir ali para o cliente, o detalhe ou não, tá? Impressão gráfica, sim ou não, tem algumas impressoras que não aceitam impressão gráfica, né? E como a gente tem uma gama de equipamentos, então eu criei essa opção. O ideal seria que imprimisse sempre gráfico, porque ele bota negrito, bota uns destaques ali no número do pedido, mas infelizmente a gente tem um monte de tipo de impressora e elas não são padronizadas. Então aqui, quando a impressora imprimir, deu ruim lá, ficou com caractere especial, ficou zoado, marca como impressão não gráfica, ele vai imprimir somente texto e ele vai funcionar belezinha. E aqui a parte de impressora de produção, né? Então, se eu tenho uma impressora de rede, eu boto o IP dela aqui, e aí se ela imprime gráfica assim ou não, geralmente as impressoras de produção, essas Eugene, Dematec, essas aí todas funcionam muito bem na parte gráfica, e aí faz o pedido aqui no autoatendimento, vai sair o pedidinho ali também na impressora do autoatendimento e também já vai imprimir lá na cozinha, tá? Então, isso aí é o basiquinho ali. Então, eu falei, muito simples de configurar para fazer funcionar ali, para testar. Por exemplo, se você instalar, quiser demonstrar para o seu cliente o autoatendimento, na própria loja dele, ele tem um terminal de PDV lá. Você pode instalar o APK do autoatendimento no PDV dele, mesmo que seja ali horizontal, ele vai funcionar. E ele vai funcionar e você vai conseguir imprimir, já vai conseguir fazer tudo funcionar. Inclusive o TF já vai funcionar, tá? Se você configurar as configurações do TF aqui. Então, a demonstração é muito simples. Você pode usar o tablet, pode usar o próprio terminal do cliente lá. Alguém fez uma pergunta aí para mim que eu não consegui ver. Na última aula, você dispôs nos ajudar na primeira implantação? Tá, eu passo meu contato para vocês e sim, eu ajudo vocês na primeira implantação. Todo mundo, quando for fazer uma primeira implantação, fala comigo, a gente agenda um horário aqui, eu tenho que conciliar a minha agenda aqui, mas eu ajudo sim, porque é o que eu falei, a gente consegue configurar isso, uma loja, muito rápido, tá? Em menos de 1 hora, o cliente vai estar implantado e vendendo, tá? Vai depender de como está o cardápio dele, né? Na verdade, assim, a velocidade da implantação vai depender de quanto organizado está o cardápio dele no PDV. Se no PDV o cardápio dele já está bonitinho, tem imagem, não tem aquele monte de produto zoado, cadastrado, cara, você vai trazer para cá, eu te garanto que em 15 minutos você consegue fazer uma venda já. Agora, você está com o cardápio todo zoado lá no PDV, ele vai importar tudo zoado para cá, você vai gastar tempo nisso. Eu falei, o que precisa é muito simples, tá? Por exemplo, você colocar isso em produção, você vai precisar ter o TF, que ele já vai estar configurado por causa do PDV. E colocar aqui qual que é o nome da impressora de acordo com o terminal que ele tem lá, tá? Então, feito isso, já consegue vender, imprimir, vai sair nota fiscal, vai sair pedido, vai imprimir lá na cozinha, vai funcionar tudo, tá? Beleza? Vamos passar aqui, que nosso tempo está acabando. Nossa. A parte de configurações, a maioria das coisas aqui, é importante que vocês não mexam, né? Principalmente essas coisas aqui do secret, usuário, então, porque isso aqui é o que faz o sincronismo com o PDV. Se mexer aqui, ele vai perder sincronismo com o PDV, não vai sincronizar mais o cardápio, não vai mandar a venda para o PDV. Inclusive, eu estou até vendo um jeito aqui de bloquear a alteração dessas informações, porque realmente não faz muito sentido mexer nisso aqui, tá? Depois que você fez a loja já veio para cá, é legal até que não mexa, para não... Senão, daqui a pouco vocês vão abrir chamada lá no suporte, a venda não está indo mais para o PDV, não está sincronizando mais cardápio. Vai ver, mexeu algum dadinho desse aqui e pronto, já era, ele perde o sincronismo, né? Essa aqui tem a senha para as funções gerenciais lá do autoatendimento. Então, o autoatendimento, ele tem aqui, ó, logo em cima da versão aqui, se você der um cliquezinho ali, ó, ele vai abrir esse menu gerencial. Esse menu, essa senha que eu falei ali, você tem a opção de recarregar o cardápio, reimprimir cupom. Imagina que você está lá no autoatendimento, acabou a bobina lá e o cliente está reclamando que não saiu o cupom dele lá, tal, enfim. Então, você pode vir aqui no autoatendimento, troca a bobina lá do autoatendimento, da impressora do autoatendimento, e vem aqui no reimprimir cupom e vai listar os últimos cupons e você consegue reimprimir, tá? Pode falar, cara. Bom dia, Victor, tudo bem? Nessa questão ali de reimprimir cupons, teria como trabalhar com o PDV sem impressão de cupons, enviando por e-mail, por exemplo?
E-mail, não. Então, e-mail é meio complicado por conta do... Você pediu o e-mail do cliente no autoatendimento. Cortou tua resposta. Oi? Cortou tua resposta, não ouvimos. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo ou não? Agora sim. Tá, então deixa eu responder de novo. Se você pedir o e-mail, daria para fazer alguma coisa desse tipo, mas assim, no autoatendimento a gente não usa pedir e-mail do cliente, porque o cara vai ficar meia hora ali digitando. E aí vai atrapalhar a sua operação, tá? É colocar e pedir para tirar. Já tive essa experiência na Lynx, tá? Teve o cadastro até de fidelidade, coisa, envio por e-mail, a gente começou a tentar pedir, mas não adianta. Uma que o cara não vai querer quando digitar, né? É ruim digitar no autoatendimento, e o cara que for digitar vai ficar demorando ali, vai atrapalhar a operação, tá? O papel sai mais barato. Acredite em mim. Beleza, obrigado. Nessas funções gerenciais, então, tem a opção de recarregar cardápio, o reimprimir os pontos, do caso ali, que eu usava só nesse caso que falei, putz, acabou a impressora, o papel da impressora ali no totem, e o cara não ficou com o cupom dele ali, então, ele vai reclamar com alguém lá na loja, a pessoa vem, troca ali a bobina e reimprime. Logout do totem, se você quiser realmente sair do totem aqui, para fechar, verificar a versão, tá? Se tem versão nova, apesar que ele faz isso automático, toda vez que você se loga no totem, ele já verifica se tem versão nova. E aqui a parte de idioma, e aí você pode escolher se o totem vai trabalhar em português, em inglês e na próxima versão em espanhol. Tá? Então, você tem essas funções gerenciais. Isso aqui fica essa senha aqui para acessar essa função, tá? Então, essa senha geralmente fica com a pessoa lá da loja, tá? Então, a pessoa lá com o gerente da loja, né? Você passa, ó, a senha para você se virar com o totem aí, se der algum BO é essa. Aqui é a parte de cor, né? Então, você pode escolher a cor que quiser ali, tanto essa cor aqui que está aqui no módulo administrativo e a cor que vai refletir lá no autoatendimento, tá? Então, você tem a cor primária, secundária, que é branco, né? Então, está branco. É uma cor de destaque, umas cores de highlights que eu uso em alguns lugares. Então, você pode configurar a cor do jeito que quiser. Pesquisa de produtos, que é se você vai habilitar essa lupinha aqui ou não, tá? Que permite pesquisar produto. Por exemplo, vem aqui, suco. Ele lista todos os sucos, seleciona um, já cai direto na tela para o cara lançar. Evita dele ficar navegando aqui no seu negócio de perdido, né? Tem cliente que tem muita coisa, às vezes a pesquisa faz sentido, tá? Mas é opcional aparecer isso no autoatendimento ou não. Voltando aqui, e daí eu já passo a palavra para o Carlos ali, que levantou a mão. E aqui, pedido sequencial não. Toda vez que você gera um pedido no autoatendimento, por padrão, ele é um número aleatório, tá? Geralmente ele vem aqui no aleatório, ele gera lá um número de 1 a 9.999 de forma aleatória, é o número que sai no pedido dele. Se tiver KDS, é o número que sai lá no KDS. Mas você pode trabalhar de forma sequencial também. Todo dia ele zera esse pedido, tá? Então, começou, fez a primeira venda hoje, vai ser 1, 2, 3, 4, enfim. Amanhã muda de novo, tá? Então, você escolhe aí do jeito que você quiser trabalhar o número do pedido. Opa, pode falar, Carlos. Só queria dar uma sugestão, não sei se é viável ou não, talvez colocar como se fosse essa opção que você colocou ali de pesquisa de produto, talvez lá na tela inicial já perguntar para o cliente o idioma que ele quer ser atendido. Por exemplo, uma bandeirinha em inglês, uma bandeirinha em português, outra bandeirinha em espanhol. Então, estamos pensando nisso, mas temos um problema aí. Porque, assim, eu traduzo tudo que tem de texto no autoatendimento. Mas o que acontece? Imagem, igual está aqui, ó. Melhor sorvete da cidade, toque na tela. Isso é uma imagem, isso não vai traduzir. Nome de produto. Então, por exemplo, estrogonofe, bife, não sei o quê, qualquer coisa relacionada a nome de produto não vai traduzir, porque isso vem da base de dados do PDV. Né? Então, por exemplo, o próprio título aqui, ó, prato do dia, bebidas, tudo isso vem da configuração lá do PDV. Então, você vai ficar meio que com um Frankensteinzinho se você tiver o seu cardápio em português e o cara selecionar outro. O que dá para fazer por isso que a gente colocou
interno, por exemplo, a gente tem um cliente que usa o totem todo em inglês. Os produtos deles aqui já está cadastrado tudo em inglês, e aí ele marcou que o totem dele é em inglês, né? Então, nesse caso, não tem problema. Pode falar, Peter. Entendi, eu achei que Não, ele traduzia tudo. Beleza, obrigado. Oi, pode falar. Não, só reforçando que da visão do exterior, eu estou no exterior, tá? Eu entendi o que tu quer dizer, tá? Mas a gente está acostumado com o cardápio de papel e que em alguns restaurantes tem, inclusive, a descrição do prato em inglês, português, por exemplo, e o nosso comércio costuma fazer isso também, tá? Em aqueles menus tradicionais, mas quando tu vai para em muitos lugares para máquina de autoatendimento, o nome do produto é o nome local, ele não é traduzido, tá? Se tu achar um totem que fale em inglês e português, quando lá fora, se tu mudar para português, as batatas fritas vão ser French fries, não é batata frita, ele não troca o nome de produto, o nome é sempre o nome, tá? O Juan não vira João no outro lugar, o nome é sempre o mesmo, muda aqui, toda a operação. Tá? Mas no caso Só aqui, até, por exemplo, o nome de produto, de grupo aqui, ó, ia ficar, por exemplo, prato do dia, bebida, sanduíche, aqui também ia continuar no idioma local, porque isso aqui vem do banco de dados, né? Não é sim. É uma literal. Só para apontar, é que se tivesse o que ele está querendo dizer, acho que o Carlos tá, ele quis dizer se tivesse a possibilidade, o cliente vai ser um cliente no aeroporto, e ele pediu se teria como também ter esse menu, esse botão lá na entrada. Não, isso que talvez sim, ele tenha perguntado. Se tiver um cliente desse, só me fala que eu passo esse menu aqui, ó, logo aqui para o início. O cara clica num botão aqui e ele abre isso aqui para escolher a versão. Eu já ponho as bandeirinhas. E para mim isso aqui é tranquilo. Só deixei aqui justamente para ter uma opção do totem operar 100% em inglês ou 100% em espanhol. Mas, o cliente quer escolher, é só me falar que eu libero uma versão específica disso, tá? Sim, e vai ser exceção da exceção, né? Brasil. Valeu. Exatamente. Opa, pode falar. Olá, bom dia. Eu vi lá o layout, eu não confesso que eu não tinha visto ainda essa parte do autoatendimento do food, mas eu vi lá que o layout, né, da seleção dos produtos, a imagem do produto fica dentro de uma caixa branca de seleção. Não teria condições de isso ficar apenas a imagem do produto sem essa caixa branca, porque visualmente, por exemplo, eu tive acesso a outras centrais de autoatendimento, outras plataformas de autoatendimento, onde a imagem ela é quem domina todo o plugin, né? Todo o botão lá de acesso. Essa visualização, esse layout não teria como ser melhorado? Tem, mas se tiver uma real necessidade mesmo disso, você fala, porque assim, até então eu vejo que deixar a imagem solta fica mais bagunçado, porque ninguém trabalha a imagem pega da internet, soca tudo aqui e fica tudo zoneado, então você vai ter imagens de tamanhos diferentes, vai ter uma bagunça. A caixinha, pelo menos, tenta dar uma organizada ali, senão você vai ter umas imagens retangulares, outras quadradas, umas mais, enfim, vira uma bagunça. A caixinha, ela visa tentar dar uma organizada nisso, tá? Dificilmente o canal ou quem implanta faz um trabalho super bacana de botar imagens tudo no mesmo tamanho, bonitinha, e aí fica um negócio meio largado, dá uma impressão de largado, tá? Mas você fala, não, eu tenho um cliente aqui que quer sem a bordinha. Cara, isso para mim é coisa de 1 hora para tirar essa borda aí e deixar só a imagem. Mas eu, particularmente, experiência que eu tenho com autoatendimento, não vale a pena. Perfeito. Então, caso o cliente tenha essa exigência,
há a possibilidade de acessar você para a gente fazer esse ajuste sim. Mas é pontualmente, aquele né? negócio, eu tentaria usar o argumento para o cliente que a caixinha deixa mais organizada, porque você vai ter um puta de um trabalho depois para deixar as imagens todas bonitinhas, do mesmo tamanho, então, para não ficar um negócio que parece que é largado na tela. Entendi, perfeito. Obrigado. Beleza. Bom, seguindo aqui, eu acho que, como já deu o nosso tempo, eu acho que assim, o principal eu acho que eu já consegui passar. Aqui a parte de sincronizar cardápio é o básico, é a primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Então, e aqui trocar senha é a senha do usuário de logon de vocês. Então, eu falei, quando vocês criam lá a loja, vocês recebem um usuário e uma senha padrão. Você pode vir aqui e trocar a senha, tá? É até aconselhável que faça isso, porque senão vocês vão esquecer aquela senha, por mais que é uma senha padrão, que é o número, o código da filial, @123, mas também por segurança, troque a senha daquele usuário. Aqui a parte de galeria de imagem, que a gente usou aqui no produto, tá? Então, aqui permite-se subir imagem. Aqui eu só queria comentar um negócio, porque olha só como vocês estão cadastrando. Tá vendo aqui, ó, a imagem, como ficou o nome aqui? Isso aqui são as tags de pesquisa, ó, bebidas, laranja, natural, suco. Então, quando eu pesquisar aqui suco, vai trazer suco. Quando eu pesquisar Del Valle, vai trazer Del Valle, bebidas. Se vocês pegarem uma imagem da internet e subir de qualquer jeito, ela vai subir de qualquer jeito, tá? Eu vou achar uma aqui. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Olha isso aqui. Download da imagem, sobe ela. Olha o nome da imagem, download. Quando você for precisar disso, você não vai achar. Você mesmo não vai achar. Tá? Então, põe o nome da imagem, Fini, que seja, pode falar Fini. Pelo menos quando você for procurar por qualquer coisa da Fini, você vai para o Fini, ele vai listar tudo que é Fini, né? Download, cara, nunca mais você vai achar essa imagem depois, quando você precisar mexer. E aí também não ajuda seus coleguinhas aí, né? Que podem reaproveitar as imagens. Então, assim, sugestão no nome da imagem. Coloca o que ela é mesmo. Sei lá, tubetes, underline, fine. Bananas, underline, fine. Por quê? Quando você põe o underline, na hora de fazer o upload, ele tem uma tendência que já faz isso aqui, ó. Entendeu? Nunca mais você vai achar esses produtos aqui, ó. Se você precisar de novo, daí depois vai subir de novo, e depois eu tenho um robô que depois vai pegar todas as imagens que estão com o nome usuário e vai limpar da base. E aí vai tirar a imagem lá do seu cliente, né? Então, assim, sobe o nome, não custa nada escrever aqui, pô, coxinha, risole. Até porque se você procurar coxinha também, às vezes você não sabe, né? Tem imagem de coxinha. Agora, você quer pôr a coxinha específica do seu cliente, beleza. Mas se eu procurar coxinha, tem um monte. Agora, aquela ali, captura de tela, isso aqui só serve... Aquela imagem da coxinha sem o fundo é ideal. Se o cara usar sempre o mesmo tamanho, mesma resolução e tirar o fundo, a tua borda fica até elegante e organizada. Exatamente. O ideal é usar imagens sem fundo, né? Então, quando eu... por exemplo, aqui, ó, igual aqui, né? Esses caras aqui, tá vendo? Todas as... Ou fundo branco, tá? Às vezes você fala, puta, vou ter um trabalho para tirar o fundo da imagem. Agora, fundo branco, né? Qualquer imagem já tem fundo, já na internet, que você pega na internet, geralmente tem fundo branco. Então, fica muito mais elegante quando você usa uma imagem ou com fundo branco ou sem fundo, tá? Aqui está o exemplo disso. Quando você põe uma imagem, todas essas aqui do meu teste estão desse jeito, né? Fica bem mais elegante, tá? Agora, quando você pega uma imagem ali de prato, beleza, fica do jeito que a gente tentou dar uma organizada para não ficar tão feio. Tá? Então, mas o certo é exatamente como foi falado ali, né? Usar uma imagem com fundo branco ou sem fundo. Pode falar, Vlad. Victor, não recapitulando aquela parte de produtos versus KDS impressoras, por gentileza. Vamos falar desse cara aí. Só continuar uma dúvida ali. Isso. Aqui é o seguinte.
como eu falei, essa minha loja, por exemplo, ela tem 3 KDS. Eu tenho um KDS de bebida, eu tenho um KDS de comidas e eu tenho um KDS de conferência. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu venho aqui e vinculo. Então, eu seleciono um KDS aqui, ó, comidas. Ele habilita tudo aqui para eu selecionar o que eu quero que imprime naquele, ou que saia naquele KDS, tá? Então, quando você faz uma venda ali, imagina assim, a sua cozinha ela tem ilhas. Tem uma área que faz a comida, uma outra cara que faz a bebida ali, e o outro que vai lá e junta tudo e entrega, né? Que é o conferência. Então, neste ponto aqui, quando eu trabalho com vários KDS ou impressoras, tá? Quando eu falo KDS, vale para impressora. Se o cara não usa KDS, ele vai imprimir. Se eu tiver 2 impressoras, por exemplo, 2 impressoras de cozinha, uma só para sair as bebidas e outra só as cozinhas, eu venho aqui, eu seleciono aqui a KDS comidas, marco tudo quais são as comidas, ele vai imprimir nessa impressora aqui. Daí eu venho aqui em bebidas e marco o que é bebida, ele vai na outra. Tá? Basicamente é tão simples quanto isso. É você separar os produtos. Se você não marcar nada, não configura nada, ele vai imprimir tudo, tá? Na impressora que você configurou lá como impressora de cozinha. Mas basicamente é isso. Então, por exemplo, eu tenho uma impressora de bebida, ela vai ter um endereço IP, né, na rede, a impressora de comida vai ter outro endereço, e aí eu marco aqui. Quando o pedido chega lá na cozinha, ele divide a impressão. Ou no KDS, que a gente vai usando KDS. Respondi, Vlad? Sim, beleza, obrigado. É tão simples quanto isso, tá? Você seleciona aqui, ó, qual que é a impressora ou o KDS, enfim, e marca os produtos que você quer que saia naquela impressora. É só isso. E grava os dados. É legal porque faz o partilhamento de maneira correta, né? Isso é bacana. Ô, Carlos, pode falar. Victor, ali, voltando na imagem, então, pelo que eu entendi, então, ela é compartilhada com todos os clientes. Todos. Aqui é compartilhado. Aqui é um banco de imagens na nuvem, que você pode pegar a imagem lá, ou você pode subir as suas e usar. E em relação, quando você abriu lá o PDV, eu vi que alguns produtos estavam como indisponível. Essa indisponibilidade, ela está relacionada ali à gestão de estoque? De estoque, exatamente. Automaticamente ficou ali sem estoque, ele vai marcar aquele produto como indisponível. Eu tenho lá a média e o passo cassinho aqui. Se eu entrar aqui em estoque, se eu procurar aqui a média, ó, a média está com estoque 0. E esse aqui está como -9, tá? Então, por isso que ele... Isso já está sincronizado com o PDV Legal, com a gestão? Não, ainda não. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. Já conversei com o Luiz sobre isso. A gente vai sincronizar com o PDV. Por enquanto, essa gestão do estoque é só do autoatendimento. É mais para evitar o cara ali comprar um negócio no autoatendimento, pegar o ticket, quando ele vai tirar lá no balcão, o produto acabou, né? Então, por enquanto, é só no autoatendimento, mas a gente vai sincronizar com o PDV sim, tá? Eu e o Luiz, a gente já está conversando isso. Entendi. Beleza. Obrigadão. Boa. Beleza, turma? Que beleza, Vitor. Queria agradecer aí a disponibilidade das últimas 2 semanas. A gente até deu uma passadinha no tempo aqui, mas acredito que deu para o pessoal tirar todas as dúvidas ali. O material que vai sair também está ficando bem bacana. Ficou gravado, tá, pessoal? Então a gente vai disponibilizar para vocês ali. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só procurar ali o nosso time, o Victor mesmo. Brigadão, viu, Victor, pelas 2 semanas aí de mega conhecimento. Meu contato, para vocês, meu contato aqui é esse número aqui, tá?